E de antemão antecipo que o tema do nosso sermão é: seja instrumento para o avanço do reino de Deus. Seja instrumento para o avanço do reino de Deus. E vocês podem pensar, mas Célio, o reino de Deus já está aí, né? Já está instaurado. O já e o ainda não. Vivemos em um mundo que ainda tem a influência do pecado. Mas em breve, permitindo Deus, estaremos diante do Senhor, num mundo totalmente restaurado, sem a influência do pecado. Mas para isso, é preciso que o Evangelho continue sendo pregado. Para isso, é preciso que as pessoas continuem obtendo o conhecimento do Senhor. E como que isso será feito? Por meio de cada um de nós. Porque é para isso que nós somos chamados. Não fomos chamados para nós ficarmos sentados numa cadeira, ouvindo todos os domingos uma pessoa falar de Deus, falar da palavra do Senhor, expor a palavra do Senhor e... Ok, e agora? O que eu faço com tudo isso? É mais ou menos assim, meus irmãos. Acredito que todos já tenham andado pelo centro de São Paulo, ou até aqui mesmo por perto, vocês irão ver constantemente obras de prédios sendo construídos, correto? Quando uma construtora olha para aquele terreno enorme e fala: vamos construir um prédio nesse local, a primeira coisa que eles fazem é comprar o imóvel, comprar aquele terreno. É lógico, né, Célio? Óbvio que tem que comprar. Como que vai construir sem comprar? Até mesmo porque nós não somos invasores de terras. Alguns, né? Mas compra. E o que ele faz logo a seguir? Para que a obra dele venha a ser expandida, ele precisa de ferramentas. E as ferramentas são os instrumentos para que eles possam avançar com a obra deles. Por exemplo, acredito que vocês já tenham visto aquelas brocas enormes perfurando a terra, ou aquele martelete descendo, socando aquela coluna no chão. Tudo aquilo ali são instrumentos de trabalho, para que a obra possa ser expandida e ser concluída, e ali ter um novo condomínio, um prédio, ou 3, 4 prédios que são chamados de torre, para que assim possa comportar aqueles que comprarem estes imóveis. Mesmo assim, é com a palavra de Deus. A diferença é que a palavra de Deus ela é de graça. Você não precisa pagar por ela. Porém, nós somos chamados a ser servos do Senhor, trabalhar para Ele, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, levando esse Evangelho às outras pessoas, e automaticamente nós estamos avançando com o reino de Deus. A mesma coisa que as pessoas, os mais antigos, os cristãos mais antigos falavam que estavam avançando, marchando sobre Satanás. É lógico que se eu falar para vocês que nós estamos marchando sobre Satanás, seria muita presunção minha, certo? Porque nós somos meros seres humanos, que se não fosse pela misericórdia de Deus e o cuidado dele, um sopro de Satanás e todos nós já estávamos derrotados. Mas se nós avançamos, é pelo poder de Deus, por meio do Espírito Santo. Por isso, a pergunta que nós devemos fazer esta noite é: o que é preciso para ser um instrumento para o avanço do reino de Deus? O que é preciso fazer? O que nós precisamos ter? O que nós dependemos de Deus para poder avançar, para ser um instrumento avançando com o seu reino? E vocês podem falar: Célio, eu preciso do Espírito Santo. Sim, verdade. Preciso do Espírito Santo. Aí você pode falar: Célio, eu preciso do conhecimento da palavra. Boa, precisa do conhecimento da palavra, mas vai muito mais além do que isso. Conhecimento da palavra, muitas pessoas têm, mas muitos não levam ela adiante. O que nós mais encontramos nos dias de hoje nas redes sociais, na internet, são pessoas que se dizem cristãs, pregando, falando de Cristo, mas essa vivência não está na vida deles. Ou muitos pregando e falando, mas não seguem o texto que estão expondo. A gente chama de alegórica. Traz fica alegorizando o texto, trazendo um monte de coisas de fora que não tem nada a ver com o texto, para poder provar o que eles estão falando, e no fim, não tem nada daquilo. Ou seja, conhecer, falar da palavra, ler um texto é muito fácil. Mas o mais importante é você ler, entendê-lo e ensiná-lo. É o que o apóstolo Paulo, é o que Marcos fala nesse texto, ensina nesse texto.
Leia comigo, acompanhe comigo a leitura, capítulo 6, versículo 7 às 13 de Marcos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos orar? Pai amado e eterno Deus, a Tua palavra foi lida neste momento, e agora nós iremos para o momento de exposição. Pedimos que o Senhor continue a iluminar as nossas mentes, preparando os nossos corações, abrindo nossos ouvidos, para que possamos compreender a Tua palavra, e assim, ó Deus, sairmos daqui não somente edificados, mas também com o objetivo de praticá-la, para que não sejamos, como o Tiago fala em sua carta, que nós sejamos não somente ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra. Ajude-nos com isso, Senhor, é o que nós pedimos a Ti, certos de que o Senhor nos ouve e que, de acordo com a sua vontade, o Senhor nos atenderá. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. E graças te damos. Meus irmãos, você pode ser um instrumento do reino de Deus, para o avanço do reino de Deus, sendo um representante de Cristo. Aí você pode pensar, mas Célio, como que eu posso ser um representante de Cristo? Cristo, eu vou trazer algumas falas que já é de costume das pessoas falarem. Cristo foi perfeito, Cristo subiu aos céus, Cristo levou um tapa na cara e deu a outra face, Cristo foi chicoteado, foi cuspido e não reagiu. Eu não tenho sangue de barata. Como que eu posso ser um representante de Cristo? Como que eu posso ser uma pessoa que vai... as pessoas irão olhar para mim e irão enxergar Cristo em mim? Veja o texto. Diz o seguinte, no versículo 7, chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhe autoridade sobre espíritos imundos. Ou seja, você é chamado por Cristo para servi-lo, porque Ele te deu autoridade para isso. E a autoridade que eu estou tratando aqui, nos nossos dias, não é a autoridade que as pessoas costumam dizer por aí, que você estende a mão, ou joga o terno por cima, ou joga água, ou joga óleo, e você já está expulsando um espírito imundo. Não, a autoridade aqui é que Cristo te deu a autoridade de falar dEle. Ele te deu a autoridade para você falar da palavra dEle. Até mesmo porque, nos nossos dias, os milagres só podem ser feitos pelas mãos do próprio Deus, não pelas nossas. Nós não temos condições para isso. O versículo 7, ele marca a transição do discipulado de Jesus Cristo para o apostolado. Por quê? Veja que no final do versículo 6, ele diz, o texto diz, Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Ou seja, Cristo percorreu todas as aldeias nos nossos dias, eu vou trazer a palavra cidades, tá? Então, ele percorreu as cidades daquela redondeza, da vizinhança, ensinando a palavra de Deus, orientando as pessoas por meio da sua palavra, e ao final disso, ele chama os 12 apóstolos, os 12 discípulos, e fala, agora é a vez de vocês, porque eu estive ensinando, vocês viram como eu fiz, vocês aprenderam diretamente comigo, então agora vocês vão fazer também. E por isso que o texto diz, chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando eles autoridade. O uso da palavra chamou, aqui, nesse texto, está tratando de convocar. Mas para que os irmãos não se sintam tão pressionados, eu vou usar uma outra expressão que também se encaixa nesse texto. Não é somente convocar, mas ele também pode ser traduzido como chamou para perto dele. E como que a gente pode entender isso, chamou para perto dele? É que a ideia aqui dos nossos dias é quando nós estamos sentados e nós enxergamos uma pessoa que nós conhecemos e que gostamos muito dela e que temos um certo apreço por ela, certo? E chamamos ela para sentar ao nosso lado. Ou seja, estar próximo de nós.
Acredito que aqui todos vocês andam de ônibus, né? Tenho certeza que quando vocês estão na fila do ônibus, acredito eu, tá bom? Vou tirar a certeza, mas acredito eu que quando vocês estão na fila do ponto de ônibus e vocês veem uma pessoa vindo lá na frente, um conhecido, vocês olham para ele e já fazem assim, chama a pessoa fica ao seu lado ali na fila. Ou quando você está sentado no ônibus e você vê a pessoa entrando, você já olha e chama a pessoa senta ao seu lado no banco do ônibus. Você está chamando ela para perto de você. Você está chamando ela para estar acompanhando você nesta viagem até onde você for ou até aonde ela for. Ou seja, trata de um relacionamento íntimo. Você tem uma intimidade com essa pessoa. Veja, o apóstolo Paulo... eu tenho pregado tanto na carta de Romanos que o apóstolo Paulo fica na cabeça. Não é nada com você não, tá, Paulo? O meu coração é da minha esposa. Brincadeira. Marcos, nesse texto, ele passou um período ensinando. Então, nesse período que ele passou ensinando, ele adquiriu uma intimidade com esses discípulos. É igual vocês comigo. Não estou me colocando no patamar de Marcos, tá bom? E nem no patamar de Cristo. Mas é igual vocês comigo. Nós caminhamos constantemente juntos. E vocês vão fazer um almoço na casa de vocês, está difícil de acontecer, mas vocês vão fazer um almoço na casa de vocês, e vocês me convidam para estar nesse almoço. Se eu fosse um cara que não tivesse um envolvimento, uma intimidade com vocês, vocês me levariam para a casa de vocês? Sem me conhecer? Com certeza não. Ainda mais no mundo em que nós vivemos, que é um mundo que estamos vendo constantemente reportagens ou notícias de pessoas que invadem a casa dos outros ou que levam para dentro de suas casas e depois acontecem coisas monstruosas. Intimidade. Os apóstolos, os discípulos de Cristo, tinham intimidade com ele. Este ato de Jesus mostra que ele teve a iniciativa de chamar os 12. Hoje, assim como Jesus chamou os 12 discípulos para perto dele, para perto de si, a igreja continua sendo chamada a chamar pessoas para uma relação íntima com Cristo. Ou seja, nós, discípulos de Cristo, fomos chamados para levar o evangelho para as pessoas e chamar essas pessoas para perto de Cristo. Como? Apresentando a salvação. Se alguns de nós sairmos por aquelas portas prometendo cura, restauração, transformação de vida por nossos méritos, estamos errados. Mas se nós sairmos por aquelas portas e falar para as pessoas que elas necessitam de Cristo e que Cristo vai transformar a vida delas, que Cristo vai curar o coração pecaminoso delas, que Cristo vai saciar vai preencher todo o vazio do coração delas, vai saciar toda a insatisfação que elas têm do mundo, toda a tristeza que existe nela. Se nós falarmos que Cristo vai fazer, estamos corretos. E é isso que nós temos que apresentar para essas pessoas, que somente em Cristo é que elas irão encontrar satisfação plena da vida delas. Isso é trazer as pessoas para terem uma relação íntima com o nosso Senhor. Ou seja, meus irmãos, vocês foram chamados por Cristo, por meio da pregação da palavra dEle, para levar o conhecimento dEle para eles. Aquilo que vocês adquiriram por meio do ensino da palavra, vocês devem transmitir. Vocês foram chamados por Deus, por Cristo, para transmitir. O ato de chamar representa um convite divino para os cristãos se envolverem no discipulado, para se envolverem na comunhão espiritual, para se envolverem no comprometimento com a missão do reino. E qual que é a missão do reino? Ir de pregar o evangelho a toda criatura, em todos os confins da terra. É um chamado pessoal. Por que é um chamado pessoal? Porque a pregação do evangelho falou com cada um de vocês de forma diferente, em momentos diferentes, em momentos específicos. Por isso que é um chamado pessoal que envolve resposta humana, mas essa resposta humana não parte de nós. Essa resposta humana, ela vem por meio da obediência da fé em Cristo.
Ela chama com um objetivo. E veja o que Marcos diz, que após Jesus chamar os discípulos, ele passou a enviar. Passou significa começou. O texto, na língua original, vai tratar, a palavra trata de começou. E essa palavra traz a ideia de uma nova ação. Ou seja, Cristo percorreu as cidades, pregando, ensinando para eles, e agora a nova ação de Cristo é ordená-los, enviá-los com sua autoridade para pregar o Evangelho. Esta nova ação em nossos dias simboliza o envio missionário da igreja. Ou seja, assim como Jesus enviou os apóstolos, as igrejas que são verdadeiramente cristãs têm um mandato, tem que ter uma ação contínua de enviar missionários, pastores para pregar o Evangelho. Vocês podem não ser pastores, mas tenho certeza de uma coisa: cada um de vocês é um missionário de Deus. Porque se não fosse para ser um missionário, vocês não teriam sido chamados. Vocês não estariam aqui hoje, numa noite, digamos que razoavelmente fria, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Ou estariam em casa assistindo o Faustão, não sei nem se existe o Faustão ainda. Ou vocês estariam em casa assistindo futebol, ou vocês estariam em casa assistindo o resultado da corrida de Fórmula 1 que atrapalhou nossa vida esse final de semana, ou vocês estariam fazendo qualquer coisa, menos ouvindo a pregação da palavra de Deus. Vocês são chamados para serem missionários. Mas, sério, eu não vou aguentar ser perseguido. Eu não vou aguentar as pessoas correndo atrás de mim com espadas. Calma, gente. A tendência é piorar. Mas aproveita enquanto no nosso país nós ainda podemos falar de Cristo para as pessoas com liberdade. Você é um missionário, foi chamado para falar de Cristo para aqueles que ainda não conhecem ao seu Senhor. Essa palavra, como eu disse, traz a ideia de uma nova ação. Cristo passa a agir de forma diferente. E eles eram enviados de 2 em 2. E por que eles eram enviados de 2 em 2? Porque de 2 em 2 trata de companheirismo. Assim como um casal homem e mulher, tá? Caminham juntos num relacionamento, num casamento, apoiando um ao outro, incentivando um ao outro, corrigindo um ao outro. Mesmo assim, essa palavra, a expressão de 2 em 2 significa companheirismo. E o companheirismo na caminhada cristã envolve inúmeros benefícios. Entre eles nós temos 2 homens trabalhando juntos, farão mais do que se estivessem trabalhando separadamente. Estão produzindo mais. Ajudarão um ao outro nas decisões a serem tomadas e cometerão menos erros. Veja, não estão isentos do erro, mas cometerão menos erros. Poderão ajudar-se mutuamente nas dificuldades e fracassarão menos. Porque, como dentro de um casamento, a esposa sempre, a maioria das vezes, sempre tem a razão, né? Então, com certeza, sempre tem a razão, né? Eu vi alguns aí já balançando a cabeça aqui, sim. Quando nós estamos pensando em fazer algo e as nossas esposas enxergam que este algo vai trazer uma consequência que não traz um bom benefício para nós, ela nos adverte. Se nós orarmos ao Senhor e Deus, por meio da sua palavra, nos confirmar, nós seguimos a orientação da esposa. E, meus irmãos, eu lamento confessar para vocês, via de regra, sempre dá certo. As esposas sempre estão certas, certo? Então, nós, com isso, nós fracassaremos menos, erraremos menos, porque elas nos orientam. Assim como se elas estiverem pensando em fazer algo e comentam não, né? Elas pedem a nossa opinião, e nós, como maridos exemplares, conhecedores da palavra de Deus, iremos instruí-la. Não, querida, é melhor fazer assim e tal, tal. E ela segue a orientação e dá certo, ok. Se der errado, nós erramos, os dois erraram. Mas veja, se um ouvir ao outro, errarão menos. Poderão animar um ao outro quando se virem tentados à ociosidade e com menos frequência deslizarão para a indolência, ou seja, deslizarão para a indiferença. Estarão sempre com o mesmo foco, o mesmo entendimento, sempre a mesma visão.
poderão consolar uns aos outros nos tempos difíceis e não se deixarão vencer pelo desânimo. Uma pessoa que caminha sozinha, a tendência dela é fracassar. A tendência dela é cair. A tendência dela é sair da presença de Deus. Eu vou usar um exemplo muito rápido. Quando nós acendemos uma churrasqueira para fazer um bom churrasco, que está muito difícil com o preço que carne se encontra, mas quando nós acendemos a churrasqueira, se nós tiramos uma daquelas brasas de perto da outra, o que vai acontecer com aquela que nós colocaremos distante? Ela vai esfriando até que ela se apaga. Por quê? Porque ela não está tendo aquecimento das outras, não tem companheirismo. A expressão de 2 em 2 faz com que nós entendamos que nós devemos caminhar falando de Cristo, apoiando um ao outro. Por quê? Caminhar pregando a Cristo é uma coisa que é difícil de fazer. Porque constantemente nós seremos atacados, constantemente seremos ofendidos, e se nós não estivermos, primeiramente, fortalecidos em Cristo e apoiando-se uns aos outros, nós existimos. O ser humano já tem essa tendência. O ser humano já tem a tendência de desistir de tudo. Quando começam a surgir as dificuldades e as lutas, muitos pensam em desistir. Tem uns que nem pensam, já vão determinados. Para mim já deu. Por isso que deve-se, a expressão de 2 em 2 é pregar, companheirismo, um apoiar o outro. A expressão de 2 em 2 me faz lembrar as palavras do rei Salomão. O rei Salomão, em Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10, ele diz: melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Preguem o Evangelho. E aqui eu trago a expressão de 2 em 2 para o contexto da igreja da seguinte forma: sejam unidos. Preguem a palavra de Deus unidos. Não temos como pregar ou ensinar a palavra de Deus pelos nossos meios, isso sabemos, porque é por meio de Cristo, mas também não temos como nós dizermos que somos uma igreja, só que cada um pensa diferente, é igual um tronco de uma árvore que surge vários galhos e cada um vai para um lado diferente. Nós temos que olhar para o mesmo foco, olhar para o mesmo objetivo, caminhar juntos, apoiando uns aos outros, fazendo uma barreira entre nós para enfrentar os ataques que estão por vir. A expressão de 2 em 2 eu trago para o contexto da igreja nos dias atuais preguem a palavra de Deus unidos, fortalecidos e alicerçados na graça de Deus. E para cumprir essas coisas, Cristo dá autoridade. Veja, Marcos diz que Jesus chamou os discípulos dando-lhe autoridade, ou seja, a autoridade dada por Jesus aos discípulos está relacionada com o poder para vencer. E eu não estou tratando de nada místico aqui não, tá? Eu não estou falando que você pode ir dar as caras e fazer igual alguns cristãos antigos faziam, em algumas igrejas que você já ouviu, que vai lá, diz que ia entrar lá no inferno, dar tapa na cara do diabo e que ia sair de lá derrotando o diabo. Não. Não estou tratando dessa ação mística. Eu estou tratando do poder para vencer, vencer o mal e atuar em nome de Jesus. Por isso que você é um representante de Cristo, porque você está recebendo a autoridade dele, para você falar dele, atuar em nome dele, falar das palavras dele, passar os ensinos dele, tudo em nome dele. É como a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Quem é o representante do Brasil nos Estados Unidos? O embaixador. Ele responde pelo Brasil lá. Qualquer coisa que acontece com os brasileiros que moram lá, aonde que os brasileiros vão recorrer? À embaixada. E quem que vai interceder por eles? O embaixador. Representando a autoridade do Brasil nos Estados Unidos. Que não está sendo grandes coisas, mas está representando o Brasil nos Estados Unidos. Nós somos representantes de Cristo nesse mundo. Cada um de nós temos autoridade, recebemos a autoridade de Cristo para pregar a palavra dele. Em outras palavras,
nós somos embaixadores de Cristo, como o apóstolo Paulo diz, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Cada um de nós, cada um de vocês, foram instituídos embaixadores para exortar aqueles que ainda não estão em Cristo, para transmitir o Evangelho para aqueles que ainda não estão em Cristo. Vocês são representantes de Cristo dentro desta igreja, e vocês podem exortar uns aos outros, claro, com amor. Não vai com os 2 pés no peito, nem jogando granada, tiro, tanque, porrada e bomba. Não, vai com amor. Fale da palavra de Deus. Mostre o erro do seu irmão dentro da palavra de Deus. Ame, demonstre o seu amor pelo seu irmão, falando da palavra de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, somos representantes de Cristo com a missão de propagar, pregar esse evangelho que é tão maravilhoso, transformador e restaurador. Pergunto a vocês, mas não precisam responder. Pedrinho não está por aí não, né? Não. Pergunto a vocês, mas não precisam responder. Vocês encontram em algum outro lugar uma mensagem tão fortificante e edificante, igual nós encontramos na palavra de Deus? Tenho certeza que não. Acredito que o máximo que vocês vão encontrar aí fora é falando que vocês têm um valor, que vocês são pedras preciosas, que vocês são a cereja do bolo da criação, mas não. Nós não somos a cereja. Nós não temos um valor. O valor para Deus é Cristo, e é por meio dele que ele alcança nós. Se hoje nós temos esse relacionamento íntimo, e se hoje nós somos representantes de Cristo, de Deus ou no mundo, é por causa de Cristo. Se hoje nós podemos e temos essa autoridade para falar do Filho dele, é por meio de Cristo. Nenhum de nós temos esse valor inestimável que muitas pessoas dizem, muitas igrejas pregam por aí, os coaches. Sabe por quê? Se nós tivéssemos esse valor tão grande, Isaías não iria falar que as nossas melhores obras eram trapos de imundícia para Deus. Se nós tivéssemos valor, Deus não precisaria enviar Jesus Cristo para morrer e ressuscitar em nosso lugar. O próprio Deus estralaria os dedos e transformaria todo mundo. Não se veja uma pessoa valorosa e importante exclusivamente para Deus. Para Deus o que é importante é toda a sua criação. E toda a sua criação envolve o homem, as plantas, as árvores, os rios, todo o mundo. Não todas as pessoas, porque as pessoas são somente as que ele já predestinou para a salvação. E por isso que vocês são representantes, porque vocês foram predestinados para fazerem parte do reino dele, para serem embaixadores e pregar a palavra dele. Por isso, essa comissão que nós estamos vendo, tratando dos 12, o envio dos 12 de 2 em 2, essa comissão reflete o início formal da missão dos apóstolos, tomando como base o envio em Israel, preparando o retorno para o futuro mandamento universal da pregação do evangelho a todas as nações. Todos nós devemos pregar o evangelho de forma universal. Mas, Célio, eu prego, eu falo constantemente, mas ninguém vem, ninguém me ouve. Mas não é por você, não é pelas suas forças, é pelas forças de Deus. É o Espírito Santo que age, não é você. Então, não desanime. Não desista, persista pregando o evangelho. Os 12 homens constituem o fundamento visível da nossa comunidade messiânica que Jesus estava inaugurando. Lembre-se das 12 tribos. Quando vocês verem na palavra de Deus a expressão tratando 12 reinos, 12 tribos, 12 homens, está tratando sempre olhando para as tribos do Antigo Testamento. Portanto, o versículo 7 de Marcos marca a transição do discipulado para o apostolado, como eu falei, quando Jesus chama os 12 para um relacionamento íntimo e os envia em uma missão com autoridade sobre o mal, e esse chamado é um convite pessoal de fé e envolve a missão que permanece vigente até os dias de hoje na igreja. Nós não somos, quando eu estou passando os recados aqui, eu costumo dizer que nós não somos uma panela com tampa.
Nós não somos um grupinho de pessoas onde só vai entrar quem a gente quer, quem a gente deseja. Só vai entrar os meus irmãos, os meus sobrinhos, ou um vizinho que eu gosto muito. Não. Eu costumo dizer e repito, nós somos uma panela sem tampa e bem funda, que é para quando entrar nela não conseguir sair mais. Porque nós somos uma igreja. E essas portas estão abertas para receber todos aqueles que Deus enviar. Vocês são uma igreja. E devem estar de braços abertos para receber todos aqueles que Deus enviar. O envios de pares, ou seja, de 2 em 2, enfatiza o valor do companheirismo para o apoio mútuo, fortalecimento, fundamentado no princípio bíblico de Eclesiastes. Portanto, meus irmãos, aceitem o chamado pessoal de Jesus para um relacionamento íntimo. Assim como Jesus chamou os 12 para perto de si, e Ele hoje chama cada um de vocês para um relacionamento íntimo e pessoal. Encorajo vocês a responder com fé e prontidão, sabendo que esse vínculo profundo fortalece o serviço e a missão. Esse vínculo profundo com Cristo fortalece o vínculo seu com Cristo e a missão a qual você foi chamado. Lembre-se, Jesus tomou a iniciativa de caminhar em direção a você. Não foi você que caminhou em direção a Cristo. Cristo caminhou em direção a você. Então, confie que Ele mesmo sustenta vocês, os chamados dele. Comprometa-se com o discipulado e a missão do reino. O chamado não é apenas para estar perto de Jesus. Não é como você chama uma pessoa para sentar ao seu lado no ônibus ou estar ao seu lado na fila do ponto de ônibus. Hoje nós somos chamados a viver uma fé comprometida, ativa na igreja e no mundo. Ativa no mundo é não se deixar levar pelas falácias do mundo. Ativa na igreja é estar participando das programações, é estar em oração junto com os irmãos, é ler a palavra juntos. É contribuir para o avanço do reino, contribuir para que a igreja cresça. E conforme a igreja cresce, ela vai avançando os territórios, apresentando Cristo como o único e suficiente Salvador. Como Mateus também fala, no capítulo 28, versículos 19 e 20, e de pregar o evangelho e fazer discípulos de toda criatura. Confie que Deus usa a sua vida, os talentos que Ele te deu e o testemunho seu para expandir o seu reino, mesmo diante dos desafios. Servir a Deus é um desafio. Mas tenha certeza de que esse desafio é superado, porque é Cristo quem conduz cada um de vocês. Valorize e busque o companheirismo no serviço. O envio em pares é um ensino sobre a importância da caminhada cristã ser conjunta e não ser solitária. Viva na autoridade e no poder de Jesus Cristo, no poder que Ele concede. Ser enviado por Jesus Cristo significa receber autoridade para representá-lo. Reconheça a missão da igreja. A missão da igreja não é somente ouvir e acolher, guardar. Não. A missão da igreja é ouvir e ensinar. Lembra que o seminarista Lucas Vieira, no sermão passado, ele falou, não rejeite, o tema do sermão dele era, não rejeite a Cristo? Aqui eu digo para vocês, não rejeitem a Cristo e nem o que Ele ensina. Não rejeitem a Cristo e nem o que Ele nos manda fazer. Faça o que Ele manda. Avance. Seja instrumento para o avanço do reino de Deus. Melhor dizendo, seja um instrumento nas mãos de Deus. Após ensinar que você é um representante de Cristo, Marcos apresenta a segunda resposta para a pergunta, o que é preciso para ser um instrumento para o avanço do reino. A resposta é, você pode ser um instrumento para o avanço do reino, depositando a sua confiança na providência divina. E aqui eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque a primeira resposta, o primeiro ponto do nosso sermão, ele é um pouco mais amplo, porque tem que tratar sobre autoridade, tem muitos detalhes, contexto da palavra para apresentar para vocês. Mas aqui no versículos 8 e 9, Marcos diz, ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. Nesse versículos de 8 a 9, registra as instruções específicas de Jesus aos discípulos para a missão.
O que vemos aqui é um mandamento, e este mandamento é constituído de 4 expressões. A primeira é, ordenou-lhes. Esta expressão mostra que na vida cristã somos instruídos a viver segundo a vontade de Deus, não segundo o nosso querer. Igual muitos falam, eu não vou ficar nessa igreja porque a igreja, eu não concordo com o que a igreja ensina, porque a igreja fala que eu não tenho valor, que o valor está na palavra, que o valor é Cristo, mas eu entendo que eu tenho um valor para Deus. Eu não vou ficar nessa igreja, porque muitas das vezes os irmãos só conversam entre eles e deixam os outros de lado. Ou eu não vou ficar nessa igreja, porque muitas das vezes a pregação, em vez dela me animar, me exaltar, ela me ataca, ela me bate. Nós temos que entender que o Evangelho é uma mensagem dura, porque ela confronta o nosso ego com o nosso pecado. Nós temos que entender que nós devemos viver da forma que Cristo nos orienta por meio da sua palavra. Essa expressão mostra que a vida cristã que nós devemos viver a vida cristã instruídos e vivendo segundo a vontade de Deus. Por exemplo, um cristão pode receber uma ordem para praticar o evangelismo, para praticar o discipulado, ou um serviço ao seu próximo, obedecendo às diretrizes. Evangelizar, pregar, discipular, não é de qualquer jeito. Eu não vou falar o que eu acho, eu vou falar o que a palavra diz. Eu não vou falar o que eu penso, eu vou falar o que a palavra diz. Por isso que não é de qualquer jeito. O cristão, ele recebe a ordem de evangelizar, de discipular, de praticar o seu serviço ao seu próximo, mas ele deve obedecer diretrizes bíblicas e espirituais para cumprir a sua missão. E aqui a diretriz é confiar em Cristo, ou seja, Jesus queria que os seus discípulos partissem sem recursos extras. Resumindo, viagem sem muita bagagem. Normalmente, quando você vai viajar, chega no aeroporto, se você tem muita bagagem, você tem que pagar uma taxa para aquela bagagem que vai a mais. Certo? Minha sogra, como é muito esperta, ela leva tudo numa malinha só e não paga muito. Só joga dentro do avião e partiu. Então, não levar muita bagagem, confiando inteiramente na provisão de Deus ao longo da sua jornada, levando somente um bordão. O texto fala do bordão. O que é esse bordão? O bordão aqui no texto trata de um cajado. Esse cajado servia para auxiliá-lo na sua locomoção em terrenos difíceis. Por exemplo, se você está passando por um terreno que tem muitas rochas, ou o terreno é meio, como que eu posso explicar? Desnivelado, você vai usando o cajado para poder ir se apoiando, para não escorregar, para não cair. E o cajado também serviria para a defesa. Caso aparecesse algum animal feroz, ele usaria para se defender desse animal feroz. Que é o que o pastor faz. O pastor, quando ele está pastoreando as ovelhas, lá em Ezequiel 34, fala do cajado e de uma vara. O cajado é para quando a ovelha se perde, ele puxa a ovelha, ele encaixa o cajado no pescoço da ovelha e puxa ela para o caminho correto de novo. E a vara ele usa para dar chicotadinha, para corrigir ela. E ao mesmo tempo, quando vinham os animais ferozes atacar aquele rebanho de ovelhas, ele tomava a frente junto com o cajado e afugentava esses animais ferozes. Então o cajado é para eles se defenderem nessa caminhada enquanto eles saíram para pregar o evangelho. A ausência de pão, bolsa e dinheiro indica dependência total de Deus e da hospitalidade alheia, evitando a autossuficiência e o acúmulo. Sandálias eram necessárias para viajar naquela época, mas levar 2 túnicas seria excesso. Você não precisa de muita coisa. Você depende somente da providência de Deus. Ou seja, quando nós falamos, vamos evangelizar, vamos panfletar na rua, eu não vejo necessidade de panfletar. Hoje em dia nós temos as redes sociais. E até mesmo porque ninguém sabe pregar. A questão não é saber pregar, a questão é você conhecer a Cristo. Se você conhece a Cristo, ao você entregar um panfleto, fale somente sobre Cristo. Não precisa usar textos difíceis. Não precisa aprofundar numa teologia que venha trazer confusão na mente daquele que está te ouvindo. Quer ver uma forma fácil de evangelizar? Saia com o panfleto na mão. Quando você encontrar a pessoa,
Não vá logo com o panfleto entregando, olha, Jesus te ama, toma esse panfleto, Jesus te ama. A igreja presbiteriana do Grajaú está ali na rua, Avenida Grande São Paulo, número 116, vai lá. Não. As pessoas hoje em dia buscam algo para ser preenchidas. Quando vamos evangelizar, pare a pessoa e diga, posso orar por você? Ninguém rejeita a oração. Porque a nossa cultura já está tomada de que nós devemos orar, mas muitos não querem buscar. Então, se você oferece oração, muitos vão aceitar a oração porque você está orando por ela. Quando você terminar de orar, você entrega o panfleto, olha, eu sou da igreja presbiteriana, está aqui o panfleto, faça uma visita. Simples e objetivo. Como diria o reverendo Daniel Santos, não precisamos dar muita volta para chegar no objetivo. Devemos ser simples e direto, com sabedoria. Esse ato de sair para pregar e não levar pão, sacolas, 2 túnicas, contraria diretamente o desejo do homem e mostra que a dependência do homem está em Cristo. O ensino da confiança é tratado lá em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, que vai tratar da dependência de Deus, do homem para Deus. Ou seja, lá o texto vai falar sobre as aves que não trabalham, as aves que não buscam o seu sustento, porque elas já encontram tudo na natureza. Então, se Deus dá todo o sustento para as aves, quem dirá para aqueles que são seus servos? Por isso que eles deveriam sair e pregar a palavra de Deus, confiando somente na dependência de Deus. Logo a seguir ele usa a expressão não levassem em nada. O uso dessa expressão trata de quando os cristãos escolhem não depender dos seus próprios recursos, ou seja, planejamentos materiais para o ministério, mas confia cegamente, piamente em Cristo pela fé. Exemplo, um missionário que parte para um campo sem recursos financeiros próprios, dependendo da provisão de Deus através da igreja e da oração. Ou seja, para servir a Cristo, devemos depositar nossa confiança na provisão soberana de Deus e não nos recursos materiais. Se você tiver que caminhar para pregar o Evangelho, caminhe. Não dependa de carro. Não dependa de ônibus. Porque nós temos as pernas. E tenha certeza, se no meio do caminho você cansar, Deus proverá o sustento para suprir o seu cansaço. Hoje nós temos uma facilidade muito grande para evangelizar. Se nós quisermos ir no Jardim Eliana, nós podemos pegar um ônibus e um carro e ir até lá, mas não precisamos andar dentro do bairro de carro, podemos caminhar. Não somos dependentes de utensílios, de acessórios, nós somos dependentes de Deus. A expressão calçados de sandálias reflete a disposição prática e espiritual para a caminhada no serviço cristão. É um ato de estar preparado para seguir a Cristo diariamente, andando no caminho que Ele indica, podendo ser o chamado para ajudar na comunidade, visitar enfermos ou ser ativo na igreja. Lembra em Efésios 6 que fala sobre a armadura de Deus? Vista o capacete da salvação, cinja-se da palavra do Senhor, no caso da espada, calce as sandálias da justiça. Palavra de Deus. Tenha somente a palavra de Deus. Portanto, os versículos 8 e 9 de Marcos 6 nos ensinam sobre a dependência total de Deus na vida e na missão cristã. Jesus ordenou aos discípulos que não levassem nada além do essencial, evidenciando que a confiança deve estar unicamente na providência de Deus, e nem ninguém mais, nenhum outro ser, a não ser somente Deus. O bordão simboliza aquilo que é necessário para nós. Se nós vamos pregar a palavra vai ser necessário para nós, para que nós enfrentemos aqueles que nos atacam, pois combater os ataques é usando a própria palavra de Deus. Portanto, confie plenamente em Deus. Assim como os discípulos partiram sem provisões materiais, nós somos convocados a confiar que Deus proverá todas as necessidades conforme caminhamos na missão que Ele nos confia. Como nós podemos ver em Mateus 6, 31 e 33. Não permita que a preocupação com os recursos paralise o seu chamado.
pois Deus, Ele sempre é e sempre será fiel para suprir as necessidades de cada um. Esteja sempre de prontidão para a missão. Não fiquemos inventando desculpas ou motivos para não estar na igreja, para não pregar o Evangelho, para não servir na igreja. Não fiquemos inventando desculpas para não estarmos reunidos prestando culto ao nosso Deus. E por meio das nossas ações de culto, aqueles que passam naquela rua, veja nós reunidos adorando ao Senhor. Não inventem desculpas, pois Cristo não inventou desculpa. A única coisa que Cristo falou é: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas antes de tudo seja feita a sua vontade. Não tenho porquê inventar desculpas. Devemos olhar para Cristo. Obedeça às diretrizes divinas. Jesus deu instruções claras e ordenou que elas fossem obedecidas. Mas em nossos dias muitos não obedecem. Justificam e querem arrumar desculpas e justificar os seus atos para não cumprir a vontade de Deus, para não seguir as diretrizes que Deus passou. A obediência é um ato de fé e submissão. A soberania, de acordo com a soberania de Deus, ela é essencial para o avanço do reino de Deus. Como fala lá em João capítulo 14, versículo 15. Se vocês puderem anotar, anotem para verem depois. Após ensinar que devemos confiar na providência divina, Marcos ensina que para sermos instrumento para o avanço do reino de Deus, é preciso ser perseverantes. Devemos perseverar. E o texto, no versículo 10 a 11, ele diz: e recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Esses versículos trazem instruções específicas de Jesus aos discípulos sobre como proceder dentro da missão. E ele diz que ao entrarem em uma casa, devem permanecer. Permanecer é perseverar até que eles saiam dali. Isso mostra um princípio de estabilidade. Se estamos na casa de alguém, pregando o Evangelho, permaneça lá. Se você estiver em uma cidade, pregando na cidade e se hospedar na casa de alguém, permaneça lá, porque isso demonstra compromisso e respeito com os anfitriões, com aqueles que te recebem, evitando ficar mudando de casa em casa, incomodando as pessoas. Não busque os melhores confortos, não busque as melhores condições para falar de Cristo, mas busquem falar de Cristo em qualquer lugar, em qualquer situação. Essa permanência simboliza a dedicação ao trabalho missionário, evangelizando e valorizando a comunhão e a hospitalidade. Os versículos 11 orienta que se uma cidade ou lugar não os receber, nem escutar as suas palavras, os discípulos devem sair dali e sacudir o pó dos pés, mostrando que a rejeição da palavra de Deus foi da parte deles. Não foi por falta de eficiência dos pregadores, mas foi porque rejeitaram. É porque não quiseram. Esses versículos expressam a orientação para perseverar e valorizar a hospitalidade, quando presente, mas ao encontrar a rejeição, proceder firme. Não insista. Não persista com aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. Não persista com aqueles que ofendem e debocham da palavra de Deus, porque o que cabe a eles é o julgamento do Senhor. Ou seja, Jesus dizia aos discípulos como agir. Não é diferente dos nossos dias. Hoje nós temos a palavra de Deus que nos orienta como nós devemos caminhar fielmente e obediente à vontade de Deus. E por meio dessa orientação que nós aprendemos a cumprir o nosso chamado no evangelismo e serviço cotidiano. Em seguida, ele faz o convite para entrar nas casas, simboliza o momento em que nós entramos nas esferas das nossas vidas, ou seja, quando nós entramos na igreja, quando nós entramos no nosso trabalho, ou quando nós estamos entre os nossos familiares. Devemos sempre expressar Cristo. E como que nós expressamos Cristo? Quando nós estamos no trabalho ou nos familiares e tem aquelas rodinhas com palavras de deboche ou palavras ofensivas, desrespeitosas, não estejamos lá no meio, saiamos do meio deles.
sejamos diferentes. Isso é o que fala sobre ser o sal e a luz da terra. Devemos estar aliados. Somos chamados a permanecer fiéis e comprometidos com esse relacionamento com responsabilidade, mesmo quando surgem as dificuldades. Permanecer demonstra perseverança e constância na fé. Não basta dizer que persevera, mas é desenvolver. Constância é continuidade. Estar continuamente na fé. A realidade da aceitação ou rejeição do Evangelho indicam que as pessoas estão rebeldes, estão ignorando. Por isso nós devemos agir sempre com paciência e amor. Não devemos julgar aquelas pessoas, porque esse julgamento cabe somente a Deus. Portanto, meus irmãos, esses versículos nos ensinam os princípios fundamentais para a missão. Devemos valorizar e permanecer na comunhão e na hospitalidade quando somos recebidos. Devemos demonstrar estabilidade e compromisso, mas também saber sair firmemente quando a mensagem é rejeitada, deixando o julgamento para Deus. Essa orientação equilibra paciência, respeito, firmeza e o cumprimento do nosso chamado divino. Que assim nós aprendamos a discernir quando é o momento de partir de ambientes que não acolhem o Evangelho. E nós devemos fazer isso com dignidade. Não adianta a gente tentar enfrentar as pessoas que rejeitam o Evangelho, porque nós iremos nos desgastar. E nós devemos ter energia e disposição para gastar com aqueles que querem o Evangelho, com aqueles que têm sede do Evangelho. Por fim, a última resposta para a pergunta o que é preciso ser para ser instrumento para o avanço do reino é que você deve ser um proclamador da verdade, ou seja, um pregador da verdade. Veja, versículos 12 e 13 diz: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A palavra saindo nos mostra uma atitude fundamental. Nós não devemos ficar acomodados. Nós devemos levantar e agir. Os discípulos não ficaram parados, eles receberam um chamado e responderam com um movimento em disposição. Ou seja, levantaram e foram, calçaram as suas sandálias, colocaram a sua única túnica, pegaram o seu bordão e partiram para pregar o Evangelho. Por exemplo, há tantas pessoas ao nosso redor que ainda não conhecem a esperança em Cristo Jesus. E a pergunta é, o que nós temos feito para que essas pessoas tenham conhecimento dele? Por isso, saiamos como igreja para falar de Cristo. Saiamos como igreja para anunciar o Evangelho. O chamado é agora. Deus nos escolheu e nos equipa com a sua palavra para irmos ao mundo com fé, pregando o Evangelho, levando a mensagem do arrependimento, que é o coração dessa mensagem. Veja que o final de toda a orientação de Jesus fala que eles saíram pregando arrependimento. É o coração dessa mensagem nesse texto. Pregação não é apenas falar, mas é chamar para uma profunda mudança. E essa mudança é proporcionada pelo arrependimento. Cada um de vocês estão aqui hoje porque o Evangelho falou com vocês. E porque vocês foram levados ao arrependimento por meio do Evangelho. Essa palavra ela é desafiadora. Essa palavra de Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13, ela nos desafia a reconhecer a necessidade de mudança, abandonar o erro e virar o coração para Deus. Então nós também, como um dia abandonamos o erro, viramos o nosso coração para Deus, devemos incentivar aqueles que ainda não conhecem a Cristo a abandonarem o erro e a virar o seu coração para Deus. Que não tenhamos medo de pregar a verdade com amor, pois o nosso chamado é convidar as pessoas para terem uma vida renovada, para terem uma vida de esperança. E aí não é uma esperança vazia, é uma esperança em Cristo. Portanto, meus irmãos, Deus chama a cada um de nós para uma missão integral. A mesma missão que foi dada para os discípulos, ela também é dada para nós.
Por isso, saia, combata o mal com oração e fé. Apresente o evangelho que cura, mas não é um evangelho que muitas pessoas pregam falando sobre a cura material. Não, é o evangelho que cura espiritualmente. Porque todo o mal na vida do homem está no coração. E isso envolve a vida espiritual. Esta é a nossa vocação. Esta é a vocação que nós devemos ter. Ser sal da terra e luz no mundo. Que possamos responder com coragem, sabendo que Ele nos acompanha a cada passo que nós damos. Cristo acompanha a cada um de vocês, a cada passo que vocês dão. Vocês foram chamados para serem embaixadores, representantes, para depositarem a fé de vocês, depositarem toda a confiança de vocês na providência divina. Vocês foram chamados para serem proclamadores da palavra de Deus. Alegrem-se com isso. Não tenham medo de enfrentar o mal, não tenham medo de enfrentar as críticas, os ataques. Vivam isso com intensidade, porque hoje nós vivemos os ataques, mas em breve nós estaremos na glória. Alegres, vivendo com Deus face a face, com a sensação de missão cumprida. Não se deixem desanimar por nada. Eu sei que virá o desânimo, mas quando ele vir, olhe para Cristo, pois Ele é quem sustenta vocês. Olhem para Cristo, porque Ele é quem chamou vocês e vai sustentar cada um de vocês. Que essas palavras não passem em vão pelos ouvidos de cada um de vocês, mas que essa palavra entre pelos ouvidos e habite no coração de vocês. Que vocês eu sei que vocês não rejeitaram a Cristo, porque vocês estão aqui hoje. E se há entre nós aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo, que ainda não vivem este amor, essa intensidade, ainda há tempo, ainda há um momento, ainda tem a esperança. Porque a mesma esperança que é para cada um de nós, que já fomos alcançados pelo Evangelho, é para aqueles que ainda estão desgarrados de Deus, que estão distantes de Deus. A nossa missão é ensinar a palavra, falar de Cristo, então vamos fazer isso com alegria. E quando vierem as dificuldades, procuremos uns aos outros, porque nós somos companheiros nessa caminhada. Procuremos uns aos outros, fale as angústias, vamos chorar juntos, vamos nos alegrar juntos, vamos combater juntos. Foi para isso que nós fomos chamados. Por isso, saiamos da nossa zona de conforto e vamos anunciar o Evangelho que leva ao arrependimento, que leva à transformação e que dá a salvação. Oremos.